Normalmente não fico tão agasalhada assim, mas ontem me pregou uma peça com uma gripe. Então acho que é melhor eu ficar desse jeito, porque a garganta dói, o corpo dói, tudo dói. Quase estou pedindo para me mandar em outra reencarnação, porque daqui não funcionava. Então, é com muita alegria que nós temos a oportunidade de mais uma vez estar aqui em Londres e temos muito carinho por todo o trabalho que é realizado aqui no país. Temos uma história bastante ativa no movimento, inclusive com a fundação do BUS também. E então vamos passar para o nosso trabalho hoje, né, sobre reencarnação. Como o Manuel falou, Manuel, né? Não somos pessoas de outro nome. Nosso trabalho sobre o processo de reencarnação, realmente nesse livro Missionários da Luz, conhecendo bem como André Luiz tem aquela capacidade tão grande de esclarecer a respeito de aspectos, né, do mundo espiritual, nos dando assim imagens bem claras a esse respeito. Nesse livro Missionários da Luz, entre vários aspectos que ele cita, esse de reencarnação é realmente assim uma preciosidade para nós entendermos, porque muitas vezes a gente acha que, para o espírita pelo menos, que já aceita a reencarnação, que reencarnar é alguma coisa muito fácil, muito tranquilo, ou quem sabe até que é complicado demais, né? Ou que acontece sem nenhum tipo de planejamento. Então, quando nós vemos o exemplo dessa reencarnação que eles dão lá, e que mostrando inclusive que é um exemplo que é praticamente comum, que não é que está acontecendo só com esse indivíduo, esse espírito que vai reencarnar, mas que faz parte de todo o nosso processo. Apesar de muitas vezes ou pessoas acharem que vem aqui por acaso, que as coisas acontecem por acaso. Uma vez eu até escrevi um artigo, né, de que estava com o filho meio aborrecente, aquela coisa, eu não pedi para nascer. Então o nome do meu artigo era esse, eu não pedi para nascer. E aí a gente fazia uma análise, né, e obviamente eu começava dizendo, pediu sim. E muito, né, implorou, esperou na fila, né. Então vamos ver como é que nos apresenta aqui esse aspecto. Nós sabemos que a escolha da família, a escolha da reencarnação, a escolha da profissão, dos aspectos mais importantes da nossa vida são feitos antes de nós reencarnarmos. O que não significa que nós não tenhamos livre-arbítrio, porque muitas pessoas podem dizer, bom, mas se eu já vim com tudo determinado, com essas coisas determinadas, cadê meu livre-arbítrio? Seu livre-arbítrio funcionou no momento em que você se encontrava no plano espiritual e escolheu as melhores condições de reencarnação. Nós sabemos, então, conhecemos André Luiz, né? André Luiz, no caso, ele se encontra com espíritos, né? Então nós vamos contar essa passagem para vocês, fazendo esses comentários, no Mentores, lá no nosso lar, e ele queria realmente ter um pouco mais de ideia a respeito de aspectos da reencarnação. Nós sabemos como André Luiz, como toda pessoa que gosta de aprender, pergunta, né? Sem a gente perguntar, a gente não aprende. Então, perguntando é que se aprende. E ele foi encontrar, então, com Herculano e Alexandre, né? E no caso, então, eles começaram a fazer esse trabalho, né? Esses, mais ou menos, são os protagonistas da história que nós encontramos, que é o Alexandre, o mentor, André Luiz, Adelino, Raquel, Sigismundo, Josino e Manassés, que vão apresentar a história de Sigismundo, né? A história acontece da seguinte forma. Era um trio amoroso, aonde Sigismundo, Adelino e Raquel se encontravam no umbral por desavenças, problemas que haviam cometido no passado, né? E havia então esse triângulo amoroso anteriormente, tiveram muitos problemas quando desencarnaram os três, mas chegaram à conclusão que estava no momento de transformar as coisas, de fazer os ajustes necessários. Adelino e Raquel reencarnam com o compromisso de receberem
propício ao reencarne de Sigismundo, né? Obviamente, nós podemos imaginar que todos esses processos de reencarnação, onde existem muito ódio, muita desavença, muita incompreensão, muita rebeldia, não são processos fáceis de serem conseguidos, inclusive de serem eventualmente bem-sucedidos. Basta com que nós olhemos para nós mesmos, para a nossa família, que a gente já começa a entender que tem história, que tem, né, problemas de passado. Por isso que a gente, né, se ama, não exatamente se amando às vezes, né? Então tem esses problemas que a gente conhece, né? Obviamente, quando André Luiz, com aquela curiosidade dele, curiosidade positiva de querer aprender tudo, vê que existe esse caso e a possibilidade de acompanhar o caso, ele pede ao mentor que acompanhe o caso. Qual foi a resposta que eles deram para ele? Bom, se você quer acompanhar esse caso, você precisa se preparar primeiro para poder entender. Porque não basta simplesmente ir lá olhar sem ter condições mínimas de entendimento de como se processam os casos de reencarnação. Então, pedem para o André Luiz fazer um estágio no departamento, no edifício onde fica o Centro de Planejamento e Reencarnação. Então, daí nós já vemos, né, que no próprio nosso lar, como em outras colônias espirituais, vão existir lugares que vão ser centros de planejamento de reencarnação. Que as reencarnações não acontecem por acaso, a gente não se multiplica que nem coelho, né? É bem trabalhado, bem feito. Então, André Luiz se dirige para esse centro de planejamento de reencarnação e imediatamente ele fica extremamente impressionado, porque quando ele entra já existem assim 2 estátuas. Vocês viram aquela exposição? Passou aqui com certeza Boris? Sim. Né? Assim, para quem foi ver, eu quando li isso aqui no Missionário da Luz, logo imediatamente você faz a conexão, né? Quando ele descreve essa figura feminina e masculina perfeitamente completa, como seria um corpo físico, né? Com todas as ligações, como é que aquilo tudo vai funcionar, só que de uma forma assim luminosa. Então ele diz que é praticamente até para ele uma coisa assim muito difícil de se descrever, né? Obviamente, para as pessoas que fizeram o desenho, esses desenhos são daquele projeto Imagem e Ação, né, que fazem um trabalho fabuloso com vários livros que nós temos na doutrina espírita, mas especialmente com esses também de André Luiz. Eles colocam lá, nem tentamos pensar em desenhar essa figura, né? Quando André Luiz chega, ele é apresentado para os mentores que vão acompanhá-lo, que vão orientá-lo, e vão se encarregar dele para que possam apresentar o departamento, explicar como é que vai acontecer todos esses processos, como se passa o processo de reencarnação, todos os pavilhões, os departamentos que existem, então, que existem nesse pavilhão de planejamento e de desenho, né? Nisso, quando eles chegam nesse pavilhão, como nós vemos aqui, um espírito, né, se aproxima deles e pergunta se o modelo dele já está pronto, né? Quer dizer, a gente desenha modelo como se fosse carro, né? Quero ver como é que vai ficar o meu modelo do meu corpo da próxima reencarnação. E aí, imediatamente eles falam, não, o seu modelo já está tudo pronto, do jeito que você pediu, você vai nascer com defeito na perna, que bom que você escolheu essa situação. São tantas coisas para a gente refletir, né? Hoje, obviamente, devido ao tempo curto que a gente tem, nós vamos dar assim uma passada, tentar instigar vocês, inclusive, a irem ao livro, ler, são 80 páginas, só desse capítulo da reencarnação do livro Missionários da Luz. Riquíssimo em detalhes, em situações que nós podemos estar estudando em grupos de estudo,
estudo, aprofundando, meditando, como esse aqui. Puxa, parabéns que você escolheu um defeito na perna, né? Isso vai ser bom para você. Por que escolhemos certas situações na hora de reencarnar ou não? Por que pode ser benéfico ou não nós apresentarmos algumas deficiências, né? Então, tudo isso é muito importante para nós entender. Aqui sai em inglês, desculpa, né? Ele tem esse espírito que vai reencarnar já há 15 anos, que ele se encontra nesse preparo, né? Ali voltando e trabalhando em situações de assistência, mas ainda que ele já se sinta assim, no plano espiritual, bastante capacitado para desempenhar as suas funções, ele sabe que uma vez que a gente volta para a matéria, a coisa é diferente, né? O tal do véu do esquecimento, que com certeza é uma beleza, em alguns momentos atrapalha, né? Então, momentos como esse que a gente não sabe, que nem ele vai reencarnar, não sabendo que pediu o defeito na perna, e de repente ele pode achar que não está tão bom assim, não entendendo a necessidade e o benefício que aquilo pode representar, né? Eles entram nessa sala de pavilhão e André Luiz fica completamente abismado com tudo que ele vê, com a riqueza de detalhes, na parte dos desenhos, na parte dos estudos, nas minúcias dos funcionamentos dos órgãos que nós temos, como vai funcionar. Então, a única coisa que ele consegue dizer realmente como é complexo renascer. E, de novo, né, a gente acha assim que é muito fácil, que pode eventualmente ser um processo fácil. São estudadas as minúcias, né, da forma como o nosso corpo espiritual vai impactar na formação do nosso novo corpo físico. Por que desse tipo de benefício ou situações em que pode ser mais difíceis, né? E os espíritos vão explicando para André Luiz que, de qualquer forma, à medida com que nós vamos evoluindo, vamos assim nos aprimorando, mais complexo ainda é o nosso reencarne, né? Estabelecer as situações de reencarne, que logo nos começos das reencarnações a gente pode ter assim modelos mais simples, né? Depois a gente vai começando a ter mais elaborado. Nós temos então, né, o funcionamento do nosso cérebro, tudo o que vai ter que nos acompanhar, né? Aí eles começam a contar o caso de um espírito que vai voltar a reencarnar. Então diz aqui, né, que ela retorna à costa em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Anacleta esperou 30 anos para conseguir essa concessão. Então, Anacleta é um espírito que vive ali em nosso lar, um espírito já de bastante entendimento, vamos dizer assim, né? Porque não detalham exatamente qual é o nível de evolução que ela tem, mas a gente sabe que pelas funções que ela desempenha e como eles estão falando, que já se trata de um espírito mais esclarecido. Vocês vejam que há 30 anos que ela trabalha arduamente para conseguir a oportunidade de ser aceito o reencarne dela, para que ela possa receber essas 4 entidades, esses 4 espíritos que ela quer ajudar. Aí a gente pensa, né, coitada, 1 para 4, né? Aí que nós vemos aquelas relações assim, por exemplo, que, né, vamos dizer assim, eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Vamos dizer que você é uma mãe, então, né? Aquela mãe que aguenta aqueles 3 filhos, 4 maridos, fazendo tudo, e você fala, meu Deus, como é que essa mulher ainda não virou as costas e não foi embora, né? Mas reencarna para isso. Você veja, no caso da Anacleta, 30 anos esperando essa oportunidade, 40 anos essas entidades sofrendo no plano espiritual, que é um outro aspecto que nos chama atenção. De novo, se a gente só lê o livro, os livros de André Luiz, a gente aconselha a fazer o seguinte, alguns deles principalmente têm um enredo interessante, né? Então a gente não quer parar muito para ficar lendo os detalhes e meditando e tudo. Então lê de um sopetão de uma vez só
toda a história, depois que você já descobriu qual é a história, já entendeu tudo, volta e lê de novo, aí estudando. Porque você veja, só aqui que ele fala, 40 anos eles estavam lá. Nós já vemos que é um processo difícil.